Título 6º. Disposições gerais e transitórias. Artigo 261. Além de servidores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, poderá o Serviço Público Municipal dispor de empregados contratados para o exercício de: Inciso 1º. Atividade de saúde e ensino. Inciso 2º. Serviços especializados de engenharia, e de obras que os empreendimentos em realização assim o exijam. Inciso 3º. Atividades de processamento de dados, e de comunicações telefônicas. Inciso 4º. Trabalhos braçais. Parágrafo único. Poderão ainda ser admitidos como estagiários, por prazo certo não superior a 11 meses, sem renovação e com dispensa automática ao final da tarefa, estudantes universitários que não tenham atingido o penúltimo semestre do curso para realização de trabalhos eventuais com seu grau de especialização. Artigo 262. O empregado de que trata o artigo anterior ficará sujeito ao regime de emprego previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, e na legislação vigente peculiar ao mesmo regime de emprego. Parágrafo 1º. O contrato de empregado, com prazo estipulado ou não, será sempre feito através do órgão central de pessoal, devendo constar do mesmo a função a exercer, o regime semanal de trabalho, e a dotação orçamentária específica. Parágrafo 2º. Quando a contratação se referir à exceção de trabalho em obra determinada, deverá esta ser indicada no contrato, bem como a dotação orçamentária, ou crédito adicional a ela destinada. Parágrafo 3º. O salário do empregado enquadrar-se-á dentro das condições legais do mercado de trabalho, e, na sua fixação, serão considerados os encargos e obrigações a desempenhar. Artigo 263. Fica o Executivo autorizado a realizar contratos de trabalho dentro das normas traçadas nos artigos anteriores, dependendo que dela se afastar de autorização expressa do Legislativo, nos termos da Lei Orgânica. Artigo 264. Aos atuais empregados são proporcionadas as seguintes oportunidades para provimento de cargos no quadro do funcionalismo. Inciso 1º. Atribuição de pontos, 50 pontos aos empregados nos concursos públicos a que se submeterem, uma vez aprovados, e para fins de classificação. Inciso 2º. Possibilidade de concorrer nos concursos internos para o cargo correspondente à função exercida, ou a ela assemelhada, em igualdade de condições com os funcionários situados nas respectivas linhas de acesso. Parágrafo único. A investidura dos empregados beneficiados pelo inciso 2º será feita por nomeação, dispensado o estágio probatório, para os que disponham de estabilidade. Artigo 265. Aplica-se aos empregados estáveis o disposto no parágrafo único do artigo 16 deste Estatuto. Artigo 266. Os funcionários mantidos na interinidade, desde quando era permitida essa forma de provimento, ficam efetivados nos cargos que detêm. Artigo 267. Os atuais empregados que contem mais de 10 anos de serviço, quando da publicação da presente lei, passarão a integrar o quadro único nos cargos que estejam exercendo. Parágrafo único. Os empregados beneficiados pelo presente artigo poderão optar pela permanência sob o regime da CLT. Dita opção por um ou outro regime de trabalho deverá ser realizada até 6 meses da data da publicação do presente Estatuto. Artigo 268. A licença-prêmio prescrita no artigo 173 e seguintes deste Estatuto, só terão direito os servidores que optarem para o quadro único de funcionários na forma deste artigo, após 10 anos de efetivo exercício no novo quadro. Vetada a supressão desta última parte, por inconstitucional. Artigo 269.
As provas de habilitação promovidas antes da vigência deste Estatuto, para o provimento de cargos dos aludidos no inciso 1 do artigo 14 realizar-se-ão de acordo com as normas vigentes à data de sua abertura. Artigo 270. São mantidas na forma da lei, as gratificações por aulas excedentes, e de incentivo à produtividade, bem como as disposições relativas às substituições por impedimento legal de titular de cargo de magistério. Artigo 271. Do exercício de encargos ou serviços diferentes dos definidos em lei ou regulamento, como próprios de seu cargo ou função, não decorre nenhum direito ao servidor, incorrendo em falta grave o chefe que determinar ou permitir tal situação. Artigo 272. É vedado ao servidor trabalhar sob as ordens de parente até segundo grau, salvo quando se trata de função de imediata confiança e livre escolha, não podendo, porém, exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Artigo 273. O órgão central de pessoal fornecerá, gratuitamente, documento de identidade funcional aos servidores que solicitarem. Artigo 274. Consideram-se da família do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer outros parentes que vivam às suas expensas, e constem no seu assentamento individual. Artigo 275. Na contagem de dias corridos, dos prazos fixados neste Estatuto, será observado o seguinte. Inciso 1º. Excluir-se-á o dia do início, e incluir-se-á do vencimento. Inciso 2º. Quando o prazo terminar em domingo ou dia, em que não haja expediente, o seu vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 276. A atribuição de qualquer direito ou vantagem, cuja concessão dependa de ato ou portaria do prefeito, dos secretários municipais, ou de outras autoridades com competência para tal, somente produzirá efeito a partir da data de expedição do ato. Parágrafo único. Nenhum direito decorre de ato baixado por autoridade incompetente. Artigo 277. Repartições, para os exclusivos efeitos deste Estatuto, são secretarias municipais e demais órgãos diretamente subordinados do prefeito. Artigo 278. Entende-se por órgão colegiado competente, para os efeitos deste Estatuto, o Conselho Municipal de Administração de Pessoal, COMAP, o qual será criado por decreto do Poder Executivo, nomeando seus integrantes, no máximo 5 membros incluindo o secretário de administração, que será seu presidente como membro nato. Artigo 279. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alterações em sua atividade funcional. Artigo 280. É vedado exigir atestado de ideologia como condições para posse ou exercício de cargo ou função pública. Artigo 281. Ao ingressar no serviço público municipal, será o funcionário inscrito, obrigatoriamente, em instituição de previdência social. Parágrafo 1º. O município concorrerá com 50% das importâncias fixadas para a contribuição previdencial. Parágrafo 2º. Poderão fazer parte das instituições, a que alude este artigo, o prefeito, os vereadores, os secretários do município, e os titulares de cargos em comissão, desde que comuniquem sua intenção ao órgão central de pessoal, dentro de 30 dias após a posse no cargo respectivo. Parágrafo 3º. Os servidores que deixarem o serviço público municipal, inclusive os de que trata o parágrafo anterior, serão excluídos da instituição de previdência, salvo, se, por ocasião do afastamento, manifestarem expressamente seu desejo de permanência, passando então a correr às suas expensas, o valor total das contribuições fixadas. Parágrafo 4º.
O disposto no parágrafo anterior aplica-se, no tocante ao seguro coletiva, também ao caso de licença, para tratar de interesses particulares. Artigo 282. Os funcionários municipais, no exercício de suas atribuições, não estão sujeitos à ação penal por ofensa irrogada em informações, pareceres ou quaisquer escritos de natureza administrativa. Parágrafo único. Ao chefe imediato do funcionário, cabe mandar riscar a requerimento do interessado, as injúrias ou calúnias porventura encontradas. Artigo 283. O servidor que esteja sujeito à fiscalização de órgão profissional, e por este suspenso do exercício da profissão, enquanto durar a medida, não poderá desempenhar atividade que envolva responsabilidade técnico-profissional. Artigo 284. O Executivo regulará as condições necessárias à perfeita execução deste Estatuto, observados os princípios gerais nele consignados. Artigo 285. O disposto neste Estatuto é extensivo aos funcionários das autarquias, respeitada, quanto à prática de atos administrativos, a competência dos respectivos titulares. Parágrafo único. Os sistemas de pessoal das autarquias deverão ser estabelecidos em consonância com o vigente na administração centralizada, ressalvadas as peculiaridades dos respectivos serviços. Artigo 286. É autorizada a transferência de funcionários de um para outro quadro do município, desde que haja vaga, sejam os cargos idênticos, e se verifique o interesse da administração. Parágrafo único. Ao prefeito, compete proferir o despacho final, salvo no caso de transferência entre autarquias, quando a decisão resultará da concordância dos respectivos titulares. Artigo 287. O dia 28 de outubro é consagrado ao servidor público municipal, sendo anualmente ponto facultativo para os órgãos municipais. Artigo 288. Ressalvados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito, e a coisa julgada, são revogadas as disposições em contrário, especialmente na Lei Municipal nº DOIS 8, de 19 de outubro de 1948, e toda a legislação sobre pessoal, cuja matéria esteja regulada neste Estatuto. Artigo 289. O presente Estatuto entrará em vigência na data de sua publicação. Lei Municipal nº 2294 a Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. Carlos Sá Zambuja, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono, e promulgo a seguinte lei.